Bom, então, Márcio, quer dizer alguma coisa agora no início? Sim, aproveitar a oportunidade. Primeiro, agradecer a participação de todos aqui nesse lançamento. É um momento importante, tanto para o grupo de pesquisadores que integram essa proposta, quanto para a universidade. Nós entendemos que essa área de bioinsumos hoje é uma área de fronteira de conhecimento que pode, de fato, alavancar a produção sustentável de alimentos no mundo. Nós temos que ter em mente que em 2050 seremos em torno de 9,6 bilhões de habitantes e nós precisamos sustentar esse crescimento, principalmente em termos da produção de alimentos. Então, agradecer a participação de todos, dos pesquisadores, das autoridades aqui presentes, das empresas parceiras, e com isso passo a palavra para o professor Guedes poder fazer a apresentação inicial. Essas redes, então, que existem, obviamente, algumas, normalmente, elas centralizam ou reúnem pesquisadores de áreas muito afins, e esse é um caso um pouco diferente. Nós conseguimos, então, ampliar, eu diria, as habilidades e ampliar as possibilidades de interação. E outro aspecto que eu queria, estou vendo o professor Jansen lá, que eu queria enfatizar e talvez nos desculparmos, né, porque nós poderíamos ter feito essa rede nascer com mais instituições, estou vendo o colega lá da secretaria também. Então, é importante que a gente enfatize que esse é o primeiro passo de uma rede. Nós estamos trilhando uma parte do tema que nós não conhecemos. Então, a biodiversidade e as possibilidades de aplicações da biodiversidade nas soluções dos problemas, ou nem sempre problemas, mas melhorando a produção agrícola, a produção agropecuária, para fazer um reparo, porque nós logo vamos ter a palestra da Valéria, então, que vai falar de produção agropecuária. Então, as possibilidades são, eu imagino, infinitas, e as interações também. Então, é isso que nós queríamos, antes de dizer, de falar propriamente da rede, dizer que ela é uma rede nascendo, que já tinha uma pequena história, mas em construção. Então, estão desafiados os colegas, então, que ao ver possibilidades de interação com esses grupos ou outros que não estão aqui, de nos provocar. Nós queremos ser, de fato, uma rede e, quem sabe, esperamos, né, ampliar o limite da rede em função do edital das RITs. Era o Rio Grande do Sul e nós, por isso, vedamos algumas participações. Quer dizer, isso era desclassificatório, incluir empresas de fora. Por isso, usamos o caso da Solubio, que falou o reitor a fala muito interessante, muito focada, né? Está treinado o nosso professor Luciano Schuch em entender esses pilares que são, não é uma rede artificial, como a gente disse na introdução do nosso projeto, não é uma rede artificial, é uma rede real que existia, que tem uma história, né? Tem a história do professor Aita, que eu tinha visto lá, o professor Aita, que tem mais de 30 anos de trabalho, trabalhando com bioinsumos, não tinha esse nome, mas com excrementos de animais que são fertilizantes e hoje estão na moda, mas isso há 30 anos tem publicações. A professora Marlove, que participa de um grupo, tinha visto antes, não vejo agora. Tá. Que tem uma história de... preciso pôr meus óculos. Então, tem uma história, então, com tricoderma de 30 anos na universidade, coleções, enfim, isso é a base da rede. E, como sempre, as minhas introduções são um pouco longas. Então, a rede DITEC, nós criamos essa marca, isso participou do projeto, não houve o concurso, aí está simplesmente a origem desse acrônimo, então, vem dessa sequência que nós discutimos e achamos que poderia ser. Ela tenta representar exatamente isso, né? Por sorte, nós estamos geograficamente bem localizados no estado e isso ajuda também a locomoção. Nós temos que reportar, então, a FAPERGS esses 3 anos de atividade da rede. Obviamente, nós temos que nos reunir, não só centralizadamente aqui na universidade. Bom, esses são vários temas que eu falei da biodiversidade, e a gente tem que ampliar o nosso horizonte quando nós pensamos em possibilidades de aplicações. Então, há poucos dias eu descobri que tem aqui em Restinga Seca, a Sulmix, que não está na rede, que é uma empresa que pega
casca de arroz e transforma num mix que é usado em vários estados do Brasil, a base do mix para a nutrição animal. Uma empresa que está aqui a 100 quilômetros, num município de Restinga Seca, cujo prefeito e secretarias estimulam a participação, então, de startups, por exemplo. Então, aí tem alguns temas que são relacionados ao nosso assunto. A possibilidade dos bioinsumos é um universo a ser trilhado, né? Mas o nome bioinsumos é muito mais amplo do que isso e nós vamos ter logo em seguida a Valéria. Mas aqui a doutora Valéria, então, falando sobre essa área de fomento do mapa. Mas só alguns derivados de micro-organismos, isso aqui é de um artigo, vai ser difícil para a maioria, mas produtos que podem induzir resistência de planta com base em micro-organismos, podem ser originários de outras partes, né? Estimulantes de desenvolvimento. Então, esses hormônios, não vou dar uma aula aqui de fisiologia, né? Mas esses hormônios que estão presentes em plantas hoje, já estavam presentes em organismos que são muito anteriores às plantas. Então, é um universo que nós precisamos desvendar. Produtos que tiram estresse, por exemplo, estresses produzidos por aplicações que hoje são obrigatórias nas culturas, milho, soja, feijão, arroz. A aplicação de um fungicida que protege, químico, que protege para uma doença, muitas vezes ele é um produto que também traz desordem orgânica na planta. Então, muitos desses produtos restabelecem, podem restabelecer, e aí vai abióticos, por exemplo, e tem produtos hoje fora do Brasil patenteados, né, mas que permitem a recuperação ou plantas que conseguem viver em solos salinos, em solos com falta de água, com excesso de água. Então, essas relações são possíveis a partir de micro-organismos. É um universo gigantesco que não cabe na nossa apresentação. Eu gosto desse slide aqui, mas para dar uma ideia de que já tem empresa falando nisso no Brasil, não é? Mas tem patentes aí, alguns patentes fora do Brasil. No Brasil não são patenteados, mas tem duas patentes que eu lembro que eu encontrei, uma indiana, se não me engano, uma americana, de bio-NPK. Quer dizer, nós vivemos essa crise dos fertilizantes, em função do episódio da guerra, então, no leste europeu, mas nós vamos viver uma crise eterna dos fertilizantes, ou uma crise até a curva do crescimento da humanidade diminuir, quer dizer, ceder, né? Por quê? Porque nós precisamos, o Brasil vai sair de 300 milhões de toneladas de grãos para 367 ou 8 anos, então é preciso muito mais do que nós usamos. As possibilidades, então, das nossas fontes, né, de rochas, enfim, que podem doar minerais, e a integração disso com micro-organismos, está mais que estudado e precisa, obviamente, ser ampliado. Então, tem uma infinidade de possibilidades, isso aqui são reais produtos que estão presentes nessas patentes, que simplesmente eu listei aqui, que são capazes, estão misturados, né, na verdade, mas que podem fixar nitrogênio, que podem solubilizar fósforo, e há produtos, uma infinidade hoje de produtos comerciais no Brasil, que são exemplos típicos disso aí. Voltando um pouquinho, então, imobilizadores, né, esses termos, há uma discussão sobre eles, não é importante aqui, mobilizadores de potássio com base em micro-organismos, retirando, então, da matriz do solo, essas possibilidades que muitas vezes não estão disponíveis às plantas. Bom, e aí estou vendo meus professores aqui de fertilidade, de microbiologia, estou até com medo de dar um balão, né? Bom, sobre a rede, pessoal, a base da rede, então, como eu disse, tem o trabalho que eu já citei do professor Aita, da professora Marlov, o nosso Departamento de Defesa Sanitária tem alguns exemplos de trabalho disso. E esses laboratórios a gente listou aqui para ilustrar essa rede e tentar justificar sua aprovação frente à FAPERGS, de que existiu uma história de laboratórios, o Laboratório de Manejo de Pragas, Biotech Lab, que o professor Rodrigo Jacques e eu criamos, enfim, está difícil de ver aqui os colegas, outros grupos de pesquisa, da fitotecnia, enfim, do grupo de Cachoeira, me ajuda aqui, Márcio, Biotech, mesmo, então, e esse, eu diria, essa base, e foi essa ilustração que nós fizemos, essa base permitiu que já nos anos 2020 nós fizemos vários projetos e aprovamos e construímos uma estrutura respeitável nos laboratórios do professor Márcio, professor Rodrigo Jacques e no nosso. Essa estrutura serviu para a gente reconstruir, eu diria,
nesses 2 anos, um ambiente que nós chamamos de um Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Bioinsumos. Quando surgiram os editais, o professor Márcio, esses editais do governo do Estado permitiram essa apresentação desse ambiente. Nós já tínhamos também um convênio na área de agricultura sustentável com 9 universidades chinesas, que foi aprovado em 2020, com a ideia de criar um centro, um instituto, na verdade, de pesquisa e desenvolvimento em agricultura sustentável, migrando um pouquinho para o lado dos bioinsumos, deixando o bioinsumo como um pilar, mas pensando em outras tecnologias que melhorem ou que racionalizem o uso de outros insumos também, na medida, então, que área de mecanização, várias áreas de inteligência, a ideia da criação desse centro, então, na verdade, nasceu numa rede latino-americana de 9 universidades chinesas e 63 universidades latino-americanas e uma única brasileira, que é o FSM, e nós conseguimos, apesar de ser um convênio, trazer esse tema para Santa Maria. Então, esse tema, ainda não temos um prédio desse laboratório, mas caracterizou esse momento singular que todo o planeta viveu e que a gente teve tempo de pensar um pouco, então, nesses projetos. Com o edital, então, nós, já foi na abertura referido isso, nós congregamos, com base nas relações do professor Rodrigo, do professor Aita, da professora Marlove, do professor Márcio e minha, congregar, então, esses 34 pesquisadores, que nós vamos facilmente chegar aí a 40, 50, e não foram nomes, foram integrações que já existiam, que estão nos artigos desses professores, que estão nas orientações, e, como disse o reitor, esperamos que isso esteja sendo transferido para a sociedade como produtos, gerando PIB, como é bonito dizer em muitos discursos. Essa rede, então, está formada por 12 instituições, a partir da UFSM, com 2 unidades, de Frederico e de Cachoeira do Sul. Eu vou começar aqui por cima, então, o ERGS, que eu vi que não está o CETREM, já vi a nossa colega do CETREM lá, então, o ERGS, então, o URI, Instituto Farroupilha, Instituto Federal Farroupilha, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, super, o UPF, o professor falou, o professor Tiago mencionou as universidades comunitárias, né? Então, aqui, Unicruz, UPF, Unijuí, Unipampa, então, e agora nós já conseguimos incluir outro colega, o FITEL e URGS. E no ambiente, então, das empresas, né, facilmente nós vamos, logo em seguida, ampliar muito mais. Então, existem empresas de várias áreas, né, porque o edital exigia e nós fomos atrás das cooperações que nós tínhamos. Muitas que o professor Márcio, enfim. Então, listam, em primeiro lugar, a Emater, que é uma empresa, esse projeto exige que o que seja desenvolvido seja transferido para a indústria, mas também chegue, através da extensão, por meio da extensão, também aos produtores. Então, aqueles produtos que não são industrializados vão ter que chegar de outra forma. Então, aí, lista a Emater, a Bioin, então, lá de Porto Alegre, a SEMA, a Dilon, de Caxias, ambos, a Agrau, que está aqui exposta, é um dos patrocinadores do evento da tarde hoje, o Kleber está ali, Fair System, me ajuda ali, Márcio. Transfertec, está difícil. Nesses projetos poderia ter um recurso para óculos, né? Solubio, então, Ingal, aqui do ecossistema, obviamente o ecossistema de Santa Maria está beneficiado aqui, empresas que nasceram, startups, como CropSteam, como Agron, como Biotech Agro, como Bioagrim e Ingal, que são desse ecossistema, e Solubio também, que participa ativamente desse ambiente. Então, esse é o resumo desses 2 componentes aí da quádrupla hélice, né, que estão integrados junto com governos, enfim, com todas as forças, né, que precisam estar presentes. Então, aqui é uma parte do trabalho que o Márcio, eu achei que ele ia apresentar, né, isso aqui é uma parte da metodologia que a Emater é responsável de levar o conhecimento, então, e os produtos e as soluções para as diferentes regiões do Estado e reportar
levar de fato e reportar esses resultados. Então, com isso, eu devolvo a palavra ao meu chefe, professor Márcio Mazzucchi. Muito bem, como vocês viram, eu sou de poucas palavras. As relações públicas do grupo aqui é o professor Guedes, e o grupo, nesse sentido, está muito bem representado, né? Vou falar um pouquinho tecnicamente do que é o projeto. O projeto, em linhas gerais, ele trabalha com 3 desafios centrais. Um desses desafio é a questão da produção, principalmente no que tange a processos fermentativos. Em termos históricos, 30, 40 anos que não se tem inovação tecnológica em processos fermentativos. E o que esse projeto está trazendo é uma nova ótica nesse sentido de promover, de trazer algumas inovações tecnológicas para incrementar esses processos. Então, um dos pilares do projeto é novas tecnologias para maximizar os processos tradicionalmente cultivados de um determinado formato e que não sofre inovação tecnológica há no mínimo 20 ou 30 anos, sem sombra de dúvida. Então, um dos pilares é fermentação. O segundo pilar é novas tecnologias de formulação desses bioprodutos. Hoje os bioprodutos, eles, via de regra, eles são muito questionados no mercado porque eles têm uma estabilidade e uma vida de prateleira muito baixa. Isso acaba limitando algumas aplicações, principalmente no que tange ao Brasil, que é um país continental, que você tem uma variabilidade de clima muito grande, e, consequentemente, a vida de prateleira disso cai, e muitos desses produtos acabam sofrendo essas consequências, ou com uma baixa eficiência, ou com algumas limitações, principalmente em termos de logística. Então, o segundo pilar que nós estamos abordando é trazer novas tecnologias no que tange à formulação. E, nesse sentido, nós entendemos que nós precisamos fugir de formulações líquidas, porque as formulações líquidas, pelo fato de conter água, na sua grande maioria delas, elas induzem uma série de reações paralelas que acabam limitando a utilização de formulações líquidas, e, basicamente, nós estamos falando em termos aí de formulação sólida. E um terceiro desafio que nós temos no projeto é a questão da tecnologia de aplicação. Hoje, o que nós estamos vendo dos bioinsumos, de uma maneira geral, é que eles estão sendo aplicados na mesma ótica dos produtos químicos. E, nesse sentido, nós entendemos que há necessidade de se desenvolver tecnologias alternativas específicas para os bioinsumos. Embora tenha muita pesquisa nessa linha, entendemos que há um universo que pode ser ampliado e que pode ser melhorado em relação ao que se tem. Obviamente, aproveitando muito da tecnologia de aplicação de químicos, mas desenvolvendo tecnologias específicas para os bioinsumos. Então, em termos gerais, o projeto ele vai abordar esses 3 grandes temas: processos fermentativos, novas formulações e tecnologia de aplicação. E por isso que nós temos uma equipe de pesquisadores bastante diversa, uma equipe multidisciplinar, como deve ser na essência para o desenvolvimento de projetos grandes. E, além disso, esse projeto, além de poder trazer desenvolvimento tecnológico nessas áreas, ele vai deixar como legado uma infraestrutura. Essa infraestrutura física ela foi pensada para romper algumas barreiras que as universidades têm, principalmente no que tange a transferência de tecnologia. E quais são essas barreiras? Via de regra, os trabalhos desenvolvidos em iniciação científica, dissertações ou teses de doutorado, eles conseguem avançar em um nível de desenvolvimento de produto, em nível de maturação tecnológica de desenvolvimento desses produtos ou processos, de um TRL que varia de 1 a 3, quando muito TRL 4. E aí, quando você vai para uma etapa de transferência de tecnologia, e as empresas que estão aqui participantes do projeto já se depararam em algum momento com isso, na hora da discussão técnica de transferência, faltam muitos dados que suportam o investimento dessa empresa em determinado produto ou processo. E aí essa transferência ela acaba sendo dificultada. A infraestrutura que nós estamos montando, que vai ficar como legado, vai propiciar que nós entreguemos um produto ao mercado com TRL 6 ou 7. Obviamente, nós estamos praticamente dobrando o nível de maturidade tecnológica desses produtos, e, consequentemente, a empresa com que será negociado esse tipo de produto ou processo tem uma segurança técnica muito maior em fazer esse investimento. Nesse sentido, as empresas ganham por estar acessando um produto ou processo desenvolvido a um nível mais avançado, e as universidades participantes também têm a vantagem competitiva de poder transferir esse produto a um valor de mercado
maior. Então, essa é uma das principais vantagens, que é o legado principal que essa rede vai deixar para Santa Maria e região. Além disso, o professor Guedes mostrou bem a questão do ecossistema de inovação de bioinsumos em Santa Maria, basicamente consistido de startups. As startups, de uma maneira geral, elas sofrem de um grande problema, que é o seguinte: como é que nós vamos produzir lotes pioneiros? E nessa área nós sabemos que nós precisamos de volume, alguns volumes são consideráveis para você fazer validações mais consistentes. E hoje há uma dificuldade muito grande de você acessar empresas para a produção de lotes pioneiros, e quando você consegue acessar, esses preços às vezes são impraticáveis para uma startup que está começando. E essa infraestrutura física que está sendo criada, que está sendo implantada aqui em Santa Maria, ela vai ser voltada principalmente para as startups do ecossistema de inovação de Santa Maria, da área de bioinsumos, poderem acessar e produzir seus lotes pioneiros e, a partir daí, consequentemente, fazer as validações que são necessárias para colocar esse produto no mercado. Então, via de regra, esse projeto ele tem um desenvolvimento científico, tecnológico, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias. Ele tem extensão a partir dos cursos técnicos que os pesquisadores vão promover para, principalmente extensionistas da matéria, para profissionais da área, e também chegar ao produtor, principalmente com a participação da Emater e dos cursos, principalmente do curso de fruticultura do Colégio Politécnico, que vai ter um módulo de bioinsumos, e essa informação ela vai chegar de fato lá ao produtor, que é a parte de extensão tecnológica. E, além disso, fomentar esse ecossistema de inovação. Não adianta a gente pensar em criar startups na área de bioinsumos se você não tiver estrutura para produzir em escala. E essa escala, nós não estamos falando de uma escala industrial, mas uma escala que permita testes em com maior nível de confiança, com maior confiabilidade, para que esse produto seja validado e levado ao mercado mais adiante. Então, essa é a principal contribuição do projeto. Então, nós temos essas três principais contribuições, e aí, consequentemente, eu já posso passar aí para o último slide. E é isso aí.